Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o eminente deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente. Faço a leitura da ata da segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura, que foi realizado no dia 8 de fevereiro de 2018, com a presença dos deputados Silvio Drevik, Dirce Heidenstein e Maurício Scudillar. E a secretaria dos deputados Dirce, Maurício Scudillar e, como secretário ad hoc, deputado Patrício Destro. Às 9 horas do dia 8 de fevereiro do ano 2018, nesta cidade, em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, realizou-se a sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Patrício Destro para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. O senhor presidente solicitou que procedesse à distribuição do expediente e quem ocupou a tribuna em breves comunicações foi o deputado César Valduga. O grande expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos, subiram à tribuna e ocuparam a palavra os senhores deputados Neudi Sareta, do Partido dos Trabalhadores, Roberto Salum, do PRB, Maurício Scudillar, do Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Podemos. E ainda na ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos de números 23 a 26 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 13 a 19/2018. Explicações pessoais. Ficou por conta do deputado Roberto Salum e Mário Marcondes, que usaram a tribuna com explicações pessoais. Nada mais havendo, senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra sessão ordinária para quarta-feira, no período regimental, e para constar, eu, segundo o secretário, fez e mandou lavrar a presente ata que acabo de ler, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em discussão, a ata acaba de ser lida. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, o deputado Mário Marcondes, por até 10 minutos. Senhor presidente, Silvio Drevik, senhoras e senhores deputados, ouvintes da TVA, Rádio AL, todas as pessoas que nos honram nesta quarta-feira de cinzas, no plenário desta casa, enfim, todos os catarinenses que nos ouvem neste momento. Senhor presidente, senhores deputados, hoje eu tive o prazer de receber no meu gabinete um funcionário da Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Renda e Habitação, e conversávamos, e esse convite partiu da assessoria deste deputado, onde falamos durante 1 hora sobre um assunto que tenho debatido nesta casa desde que aqui cheguei, que era o assunto da regularização fundiária. Regularização fundiária que Santa Catarina hoje tem um déficit. O deputado Manuel Mota, que teve a sua irmã junto à presidência da Coab durante muitos anos. A Coab, que infelizmente foi extinta, repito aqui, vou repetir até os últimos dias que eu estiver nesse parlamento, de forma prematura e impensada. E hoje, se deparamos com a grande dificuldade de como nós vamos aplicar a lei
aprovada recentemente pelo Congresso Nacional, tendo agora, no final do ano passado, um decreto por parte do senhor governador do Estado, no sentido da regulamentação da lei, tendo em vista a busca de parceria entre o governo do Estado, o governo federal e os municípios. Para minha felicidade, tirando um pouco o poder de fogo do Ministério Público nas demandas, o que eu tenho certeza, e aqui não é por inércia do Ministério Público, mas sim pela própria burocracia do próprio Poder Judiciário, tenho certeza que parece que as coisas vão se encaminhar melhor. Mas a minha preocupação está, primeiro, no valor a ser investido, parece que aproximadamente 15 milhões de reais, de 15 a 20 milhões de reais, para a implantação do projeto em Santa Catarina, mas principalmente a falta de pessoal. E daí aqui eu vou voltar, de novo, na Coab, que foi extinta, a Coab esta que tinha engenheiro, tinha assistente social, tinha advogados, tinha estrutura de veículos, estrutura de pessoal de retaguarda. Por ser uma empresa de economia mista, a grande possibilidade de se fazer convênios com os municípios na parceria técnica, ou seja, que pudesse haver a fiscalização por parte do município, ou seja, que não precisasse despender, sair daqui um carro com funcionário da Coab para ir lá no Oeste Catarinense, e sim as prefeituras poder fazer a parceria. Então esperamos do novo governador que assume sexta-feira, que se faça uma boa escolha para a nossa Secretaria da Assistência Social do Estado de Santa Catarina, que eu tenho certeza que tem uma grande missão a percorrer nos próximos anos, que é fazer o grande movimento da regularização fundiária no Estado de Santa Catarina, onde hoje, por levantamentos, nós temos, deputado Natalino, 350 mil famílias em situação de irregularidade no Estado de Santa Catarina. O deputado Serafim Venzon já passou naquela pasta, sabe da importância da Secretaria da Assistência Social para os catarinenses, principalmente para aquelas pessoas que não tiveram a possibilidade de se instalarem, de ir morar em área devidamente regularizada. E quando se fala em regularização fundiária, nós vamos falar da regularização fundiária como um todo. Não é só a regularização fundiária daquelas ocupações irregulares em áreas públicas, em áreas de risco, mas sim aquela gleba maior. Por exemplo, em São José, nós temos um bairro chamado o bairro Colônia Santana. Aquilo ali praticamente é um pedaço quase todo do estado de Santa Catarina. As pessoas vieram, compraram, construíram ali suas famílias em glebas maiores. Essas glebas maiores hoje já se dividiu com os filhos e todos eles em situação irregular. Ninguém contribui com um centavo para o município de São José. Ninguém consegue, deputado Maurício Kurilac, ter um alvará para abrir um comércio. Ou seja, é o retrocesso, é não deixar as coisas andar por um simples título. Por um simples título que pode ser promovido pelo Estado. Quando eu digo Estado, o Estado de Direito. Que se faça uma promoção social de verdade. Que tenhamos junto à Secretaria políticas de Estado, políticas de continuidade, não política de governo, de alguém que senta na cadeira, fica lá e no seu período faz o que pode fazer, muitas vezes, mas que não é dada continuidade depois para o próximo secretário, para os próximos funcionários que vão tocar esse assunto de suma importância para os catarinenses e quem precisa hoje. Por exemplo, a nossa ilha. Nossa ilha hoje eu tenho certeza que 70% depende da regularização fundiária. A ilha de Santa Catarina. Ah, tem terreno de marinha, tudo isso tem. Mas a situação de irregularidade, de ocupação na nossa ilha, na nossa grande Florianópolis, quero falar aqui em nome de São José, por exemplo, o bairro Benjamin, um loteamento que deve ter ali para mais de 3.500 famílias
e ocupação de irregularidade. De conselho à parte, deputado Manuel Mota. Parabenizar pelo pronunciamento e dizer que a regularização fundiária é um negócio, é uma pendência no nosso estado de Santa Catarina, mas, lamentavelmente, né, a extinção da Coab deixou um vazio nesse estado. Lamentavelmente, você fez parte, sabe quantas moradias popular foi feito pela Coab em Santa Catarina, né? E hoje eu quero saber como é que vai se fazer voltar a atender essa demanda, quer dizer, além dessa regularização, as moradias popular. Então eu acho que foi um erro muito grande cometido, né, cometido pelo governo. Então eu acho que ao longo do tempo que vai se ver o erro que foi cometido pelo governo nessa situação. E que vamos ter que, ao longo do tempo, reparar esse erro para corrigir essa situação, já que Santa Catarina precisa muito, e essa regularização fundiária, muito mais ainda. Acho que temos que tomar medida. Quero cumprimentar e parabenizar Vossa Excelência. Obrigado, deputado Manuel Mota. Quero dizer que a situação da Coab é algo que eu não engulo e não engoli até hoje, não vou engolir, por também saber que eu não falava naquela oportunidade somente a extinção da Coab, eu falava da minha preocupação, quem iria fazer o Programa Social de Regularização Fundiária e Habitação Popular no estado de Santa Catarina. Esse sempre foi o meu questionamento aqui, certo? Quero dizer que tivemos todo o problema da situação do lar legal, muito bem idealizado pelo desembargador Lédio, sem dúvida nenhuma, mas na prática as coisas acabaram não acontecendo. Quantas pessoas pagaram para ter o seu título e até hoje não aconteceu? Fraude de empresas que cobraram e não entregaram os títulos. E isso, a responsabilidade é do Estado, sim. Porque quem permitiu o credenciamento foi o Estado. Quem deveria fiscalizar e regular era o Estado. Então o Estado tem sim a sua culpa e tem que reparar a esse catarinense que precisa e necessita do seu título como forma de ter o seu endereço, de ter a sua identidade. A sua identidade. De ter o seu título, de ter da sua casa, da sua residência e poder dizer eu, José da Silva, moro no endereço tal, na rua tal, do bairro tal. Era isso, senhor presidente. Na sequência, é inscrito para falar, em breves comunicações, o médico e economista, deputado Serafim Venzão, por até 10 minutos. Muito obrigado, deputado Silvio Drevik, nosso ex-presidente, agora vice-presidente, mas da sessão, presidente da sessão. Eu queria, inicialmente, cumprimentar a todos os deputados, as deputadas, que, enfim, agora terminado o Carnaval, certamente o Brasil recomeça e nós, apesar das tentativas todas, e todos os que tentam antes acabam sendo frustrados nas suas tentativas. E eu quero também cumprimentar a todos os catarinenses que acompanham esta sessão, em nome do vereador Max Franklin Shelter, de Atalanta, do ex-vereador Edson Kultz e do grande amigo Marzene Chiquete, também de Atalanta, e que acompanham a nossa sessão. Quero também saudar o bispo metropolitano, Dom Wilson Young, que lançou, como no Brasil inteiro, hoje, quarta-feira de cinzas, tem também o lançamento oficial da campanha da fraternidade, e o tema desse ano é justamente
há a questão da violência, a superação da violência. As pessoas, nós todos, cada um, não individualizando para ninguém, mas de maneira geral, as pessoas têm dificuldade de compreender a situação do outro. As pessoas, digamos, têm dificuldade de perdoar, de compreender por que tal pessoa tomou tamanha ou tal atitude, e com isso reage no trânsito, com o vizinho, para pedir uma explicação de cá e lá, e ao final nós temos aí números grandes da violência, a violência doméstica, a violência contra as mulheres, a violência contra as crianças, a violência no trânsito. E estava levantando alguns números. No Brasil, passa de 60 mil as pessoas que têm morte por violência, por assassinatos ou por homicídios. Em Santa Catarina, são perto de mil pessoas por ano que são assassinadas. Mas outras 2.000, mais de 2.000, morrem também de uma forma semelhante, decorrente de acidentes de trânsito, acidente de moto, de carro, enfim, a violência, e que nós precisamos justamente, cada um tendo assim uma pequena ação justamente para combater isso, para combater a pequena discórdia, que lá no final acaba sendo alguma coisa grande, poderá resultar, enfim, nesse resultado. Então, saudamos aqui o Dom Wilson pela divulgação, pela CNBB, pela escolha do tema, que sem dúvida nenhuma é muito atual, muito importante e fará bem para a nação. E um outro detalhe também que eu queria abordar aqui, dentro da violência, digamos, a ONU tem como meta, digamos, vencer as desigualdades na criança e no adolescente. Vencer a falta de investimentos que existe no mundo inteiro, e nós aqui também, que nós temos nas questões sociais. E que tudo isso deve ser superada, mas tem que haver, primeiro, uma vontade política, e essa vontade política, naturalmente, se traduzir em orçamento. Em todos os anos, nós, na hora que aprovamos o orçamento, agora nós estamos começando o ano, mas se nós olharmos o que foi colocado no ano passado, no Brasil, em Santa Catarina, em outros estados, o que foi colocado de orçamento na questão social, vocês vão ver que vai ser um dinheiro muito pequeno. Quando eu fui secretário da Assistência Social, a gente lutava assim, vamos colocar 2%, só 2% da receita líquida do Estado, que ia significar todo ano um pequeno volume de recursos, e isso, a soma do tempo, iria provocar uma mudança. Existe no Congresso Nacional um projeto de lei, que inclusive quando era deputado, também sou um dos coautores, e nós colocamos lá que 5% da Receita Bruta Nacional seria investido na assistência social, aonde vai se investir mais, naturalmente, nas fases da vida mais frágeis, que é da criança e o adolescente, e também nos grupos mais frágeis, tipo mulheres, idosos, os negros, enfim. Só que até hoje nós não conseguimos que aquilo virasse uma lei, que virasse uma obrigação, como é uma obrigação, digamos, de uns 25% que se investe hoje na educação, ou dos 12
indiscutíveis 13 agora, aqui no Estado, para investir na saúde. Ou os 15, igual aos 15 dos municípios, que é obrigado a investir na saúde. Que nós tivéssemos, então, uma lei dentro do orçamento nacional que obrigasse a investir um percentual de toda a arrecadação na assistência social, que fosse obrigatório. Que daí os prefeitos, os governadores, a República em si, faria um esforço para colocar e teria por obrigação constitucional de aplicar aquele volume, mesmo que pequeno, para mudar essa nossa realidade. A violência que nós vemos pela televisão, a violência que nós vemos quieta também, aquela violência que se vê pela grande diferença social e que, porém, esses acometidos pela diferença estão quietos, mesmo aqueles que estão quietos, mesmo aqueles que eles não estão reagindo ou não estão tomando atitudes certamente decorrentes dessa diferenciação social, mesmo assim, essa violência ela também existe. E nós não podemos corrigir a violência aparente sem corrigir a grande violência, aquela que muitas vezes não está reativa. Que só vemos na fotografia das favelas, das casas, umas juntinhas das outras, de prédios não rebocados, de casas que a gente não entende como é que se dá, como é que não tem tanta intriga com os vizinhos, porque estão aí porta a porta, banheiro a banheiro, como é que estão ali? Então, essa violência quieta é que nós só vamos perceber que mudamos a violência que aparece nos jornais, que aparece nos óbitos, nos 1000 óbitos de Santa Catarina. Isso aí nós só vamos conseguir corrigir se nós fizermos um investimento maciço na questão social, mas que temos pelo menos que começar com volumes pequenos. Mas às vezes eu me conformo, presidente, porque quando a gente fala nessa questão de investimento social, se a gente fizer uma campanha nas pessoas, na cidade, no nosso município, aqui na Câmara, ali no Tribunal, lá no Ministério Público, se nós fizermos uma campanha ali, a gente vê que todo mundo é a favor. Mas se existir uma palhinha para mexer, ele já não vai ser mexida. Eu vi, até o final do ano passado, ou até o final de cada ano, nós podemos contribuir com 6% do imposto que nós somos obrigados a pagar, a gente poderia destinar para o Fundo da Criança e Adolescente. Se a gente olhar o estado de Santa Catarina, os municípios de Santa Catarina, o volume de recursos que no ano passado, até dia 31 de dezembro, entrou para esse fundo, é uma merrequinha. Então a gente pensa assim, bom, o governo não está escutando a gente de aumentar a questão da área social. Mas no meio do povo, também a gente não ouve ou não vê o gesto para melhorar isso. Muito obrigado. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Antônio Aguiar. Uma palavra por até 10 minutos. A nossa saudação ao presidente dessa casa em exercício, deputado Silvio Drevik, a nossa saudação aos senhores deputados, às senhoras deputadas, a nossa saudação à comunidade catarinense. Esse final de semana foi um final de semana importante para o Planalto Norte. Na verdade, estávamos na cidade de Itaiópolis para a inauguração
do trecho de asfalto da Moema à Volta Grande. Uma reivindicação antiga, mais uma etapa completada da 477. 477 é uma rodovia que liga o Alto Vale de Itajaí com o Planalto Norte. Temos a certeza que com os 18 quilômetros que faltam até Doutor Pedrinho, nós encerramos outro caminho para Florianópolis. Nós vamos vir de Porto União, do oeste de Santa Catarina, vamos entrar em Canoinhas, de Canoinhas para Major Vieira, de Major Vieira para Papanduva, Papanduva para Itaiópolis e de Itaiópolis a Doutor Pedrinho. Falta Itaiópolis a Doutor Pedrinho ainda, 18 quilômetros de asfalto. Falando com o Dr. Jaime, que é o presidente da Infrasul, que por sinal, nós criticamos tanto as empresas em Santa Catarina. Temos que fazer um elogio à Infrasul, pela maneira que a Infrasul conduziu o asfalto na entrada das residências. O deputado Silvio, que esteve lá presente nessa importante inauguração, 20 metros de asfalto a todas as propriedades. Deixou realmente o povo de Itaiópolis muito feliz e muito satisfeito. Foi uma grande inauguração. Inauguração com a presença do governador Raimundo Colombo. Inauguração com a presença do prefeito de Itaiópolis, Reginaldo Fernandes. Inauguração com a presença do prefeito de Papanduva, Luiz Henrique Saliba. Com o prefeito de Canoinhas, o Beto Passos. Estava lá o prefeito Beto Passos de Canoinhas, muito feliz e muito alegre. Então, com a presença de autoridades políticas, com a presença do secretário regional de Canoinhas, o Salvati, com o secretário regional de Mafra, o Abel, enfim, pessoas que lutaram para que acontecesse esse grande evento. Essa grande obra que passou aqui na Assembleia Legislativa, que o deputado Silvio, o deputado Darcy de Matos e mais os 37 deputados votaram a favor desse grande orçamento feito pela empresa Andina Corporation. Então, é um dinheiro que foi depositado no banco para fim específico. Não podia se mudar esse dinheiro, não podia pegar esse dinheiro para fazer outra coisa. Por isso, está aí a obra concluída, em parte, é verdade. Faltam os 18 quilômetros que aqui falamos. Mas, numa grande reviravolta no Planalto Norte, o complexo rodoviário, ele é avaliado hoje em 200 milhões de reais, com todas as obras que foram feitas. Papanduva, Moema e outros asfaltos, outros entroncamentos que estão sendo feitos. Mas o importante para o Planalto Norte é essa ligação. A economia de distância, vindo de Canoinhas para Florianópolis, dizem os engenheiros que passa de 80 quilômetros. Isso significa que nós vamos ter 160 quilômetros a menos, deputado Silvio. E daí volta toda semana, vamos economizar 160 quilômetros. Então isso nos deixa feliz, que foi uma obra muito importante para o Planalto Norte. Ao mesmo tempo também, nós tivemos na cidade de Joinville. Lá em Joinville foi inaugurada no Hospital Regional importantes obras para o hospital. Eu fui conhecer o Hospital Regional, deputado Silvio, antes de nós fazermos essa obra. O hospital foi mal projetado. A cadeira de roda não entrava no banheiro do paciente, dentro do Hospital Regional. Agora não, ficou muito bonito, são 43 leitos novos. Então, tudo isso custa empenho, custa dedicação. A diretora, a Tânia Hebert, que não mediu esforços, também aqui a nossa homenagem, Tânia, a você, que foi uma grande responsável por essa inauguração. Juntamente com o Darcy de Matos, o deputado Kennedy Nunes, que está entusiasmado com a sua Câmara ágil, citou muito bem
essas obras que foram realizadas na cidade de Joinville. Então, o deputado Kennedy explanou, até está no... Vai rodar depois? Então, estou me adiantando, desculpa tirar um pouquinho da... Mas nós vamos ver, então, no seu pronunciamento. Deixo a Vossa Excelência para tecer uns comentários melhores sobre essa grande inauguração na cidade de Joinville. E também estamos preocupados com São Francisco do Sul e temos a certeza que o governo do estado não vai esquecer o nosso prefeito Renato Lobo. O Renatinho, como é chamado em São Francisco do Sul, um prefeito que está fazendo economia, um prefeito que está sendo austero e um prefeito que está fazendo com que as contas de São Francisco do Sul sejam honradas. Temos a certeza que não só pedimos, como endossamos os pedidos feitos pelo prefeito de São Francisco do Sul ao governo do estado, governo Raimundo Colombo e governo Pinho Moreira, que vai tomar posse dia 16, às 15 horas, no Centro-Sul. Era isso, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, inscrito para falar o deputado Maurício Cludilarque, por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, público que nos acompanha. Essa semana, nesse período aí, em tese de feriado, de folga, de carnaval, como eu faço todas as semanas, fui para o oeste catarinense. E lá, deputado Mota, está constrangedor, porque você diz bom dia, a pessoa pergunta, e as nossas rodovias? Você diz parabéns, feliz aniversário, a pessoa responde perguntando as nossas rodovias. Infelizmente, nós estamos lá no extremo oeste com rodovias bem abandonadas pelo governo federal e pelo governo estadual. Eu tomei a liberdade de fazer 2 vídeos de 2 rodovias. Nós já fizemos aqui requerimento, pronunciamento, vídeo, reunião no DENIT e, infelizmente, as coisas não têm acontecido. Eu gostaria que a assessoria parlamentar aí da casa colocasse os vídeos para mostrar a situação da BR-163. Essa aí é a BR-163. Pode tirar o som aí, faz favor. A 163 entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira. E eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, deputado João Amin, a situação que se encontra. Inclusive, essa rodovia foi feita em 82 pelo governador Esperidião Amin. Era uma obra federal, mas o governo do estado naquela época fez e nunca mais teve recuperação. Passaram anos, a rodovia ficou muito tempo em boas condições e, infelizmente, agora se encontra num estado lastimável, de alto risco. Apesar disso, ali tem que passar toda a nossa produção agrícola, os caminhões dos frigoríficos passam todos por essa rodovia. E agora aqui eu vou mostrar um pedaço da rodovia, onde nós temos valetas ali de quase 40 centímetros de altura na beira da pista, e os veículos passando com chuva, não tem marcação nenhuma, não tem divisão na pista. Infelizmente, a BR-163 está numa situação muito complicada. Eu, inclusive, numa ida lá com o governador Raimundo Colombo, já na época eu disse, governador, na época já da presidente Dilma, falei com ele, agora do presidente Temer, e a rodovia continua igual. Infelizmente, BR-163 totalmente abandonado. Olha a situação. E não é pista única, que estão vindo e pela direita os veículos voltam.
Então, a população, o empresário, o cidadão não aguenta. Essa caminhonete está no acostamento, vai entrar na pista. Aquele pouco espaço de pista que tem à direita é a pista para ir e voltar. E assim, boa parte da BR-163 está no extremo oeste. Então, mas é uma obra federal. Mas é em Santa Catarina. O governador tem que ir cobrar na presidência da República, no Ministério, uma solução para essa rodovia. Isso aí é a rodovia 163. Aí Santa Catarina é o primeiro no PIB, é o primeiro na produção de frango, de leite, é o quarto, quinto, de suíno, e com uma infraestrutura nessas condições. Então, infelizmente, lamentável a nossa infraestrutura do Estado. Então, isso aí é a BR-163, uma importante via de ligação do nosso extremo oeste catarinense. Está nascendo mato aí de tanto tempo que existe esse problema na beira da estrada. Então, problema muito grave, não vai dar mais para o governador que está saindo, mas espero que o governador Eduardo Moreira leve esse problema a Brasília e consiga. Isso aí é a BR-163. Então, acho que esse vídeo aí já é suficiente, porque então nós precisamos, cobro do deputado estadual, nós já viemos com comissão de prefeitos, de vereadores da região, tentar achar uma solução. E esse ano tivemos aí, deputado Silvio, o senador Dário Berger, relator do orçamento. Espero que Santa Catarina tenha ali algum recurso para resolver essa questão. Eu tenho um outro vídeo ali que eu gostaria que colocasse, que é da 161 em Palma-Sola. Então, até Vossa Excelência viajou para o oeste e levou uma sorte de viajar numa época que tinha um recapado a 282. Eu lembro que o deputado Silvio chegou aqui e disse: pô, mas as rodovias não estão tão ruins. Aí a entrada de Palma-Sola, e para vocês terem ideia, essa é uma rodovia estadual que liga, sai do Paraná, passa aí, aí é no trevo de Palma-Sola. Vai ao município de Campo Herê, vai a Anchieta, vem a São Miguel ali, vem por Saltinho, Saí Maravilha, e também uma rodovia estadual sem as mínimas condições de trânsito. Então, tem um pedaço, e o vídeo deve ter uns 4, 5 minutos, em que o que os agricultores fazem? Colocam o pé de milho nos buracos para que algum motorista não venha cair, não venha sofrer algum acidente grave. Nessa rodovia, poucos quilômetros da onde foi feito esse vídeo, deputado Mário Marcondes, uma carreta capotou por ter caído com uma roda num buraco lá de quase 1 metro por 40 centímetros de profundidade. Então, não dá para admitir, lá tem secretaria regional, tem tudo. O estado da rodovia realmente não tem explicação. E nós, como deputado da região, Vossa Excelência sempre está lá, tem a sua base também naquela região. Chegamos lá, a população e a rodovia. Você dá os parabéns pelo aniversário, a pessoa, em vez de agradecer, diz: Maurício, quando que vão resolver o problema da rodovia? E eu tenho dito que nós, como deputados estaduais, temos procurado cobrar, manifestar, feito o requerimento, mas, infelizmente, a situação é muito grave. E agora vai chegar um pedaço aí que tem um caminhão quebrado, que daí tem uns buracos grandes, mas enquanto está mostrando a imagem, se o deputado Mário Marcondes concorda, eu cedo a palavra também para Vossa Excelência manifestar. Obrigado, deputado Maurício. Maurício, o que o senhor está passando, eu atestei, eu fui pessoalmente faz 15 dias, Oeste Catarinense, na 163, na 161, na 282,
realmente o Estado é lastimável, não há justificativa. E o que mais nos entristece é quando se olha, né, as beiradas da SC, das BRs, aqueles plantios lindos e maravilhosos de soja, de milho, e ver a estrada numa situação dessa. Como é que essa produção vai ser escoada? Como é que vai chegar até o litoral? Como é que vai chegar até os nossos portos? Como é que vai... Ou seja, não há... É o que eu falo sempre aqui, o governo, quando digo governo poder, vai fazer a sua parte, ou então larga na mão de outro para tocar. Se não tem dinheiro nem para fazer tapa-buraco, então larga. Bota pedágio, então, se tiver que botar pedágio, então. Mas faça algo que preste, que a população possa andar em segurança. Parabéns pela sua posição. Semana retrasada eu coloquei o mesmo assunto, porque realmente é inadmissível o estado da nossa estrada no Oeste Catarinense. Obrigado, deputado Maurício. Obrigado, deputado Mário Marcondes. E Vossa Excelência tocou num ponto importante. Até agora, prosseguindo esse vídeo, eu ia mostrar, eu fiz uma filmagem mostrando as lavouras, a produção, algo que emociona, bonito. E por isso que o Brasil está bem, por isso que Santa Catarina está bem, porque tem no seu trabalhador, no seu agricultor, que levanta a economia. Mas o que depende de governo, o que depende de infraestrutura, infelizmente, é lamentável. Obrigado, senhor presidente. Fim das breves comunicações. Agora adentramos ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro partido pertence ao Partido dos Trabalhadores, e quem vai usar a palavra é a deputada Ana Paula Lima, por 7 minutos. Muito obrigada, senhor presidente, senhores parlamentares. O retorno a essa casa logo após a grande manifestação popular, que é a maior festa do nosso país, que é o Carnaval. Inclusive, tinha nesse Carnaval, na região, aqui em Florianópolis, também na minha, esse abanador que as pessoas utilizaram para se refrescar, e dizia o seguinte, nesse abanador: tire a mão da minha aposentadoria, se votar, não volta. Esse é um recado para os nossos deputados federais, o Congresso Nacional, diante do que está prestes a acontecer nos próximos dias, mas eu tenho certeza que a população catarinense está bem instruída, bem informada sobre, infelizmente, essa condição que esse governo ilegítimo quer colocar para acabar com a aposentadoria, principalmente a aposentadoria do trabalhador, da trabalhadora, daquele que ganha menos e que estava prestes, inclusive, a se aposentar, e vai ocorrer esse fenômeno. Espero que o Congresso Nacional, principalmente os nossos deputados federais do Estado de Santa Catarina, não votem a favor desse projeto. Mas falar em Carnaval, senhores parlamentares, o Carnaval desse ano, do ano 2018, ele entra para a história do nosso país como um dos carnavais mais politizados. Denunciou o golpe para o mundo sabia, mas agora na maior festa do nosso país, ele foi denunciado de uma forma lúdica, constrangendo inclusive a grande mídia nacional, em especial a Rede Globo, que demonstrou o verdadeiro carinho e afeto do presidente Lula possui do povo brasileiro. Foram centenas de manifestações espontâneas de apoio ao Partido dos Trabalhadores e principalmente ao presidente Lula. O exemplo que aconteceu em Belo Horizonte, onde num túnel milhares de pessoas cantavam a música que é conhecida do nosso partido, Olê, olê, olá, Lula lá, Lula lá. O mesmo se repetiu em Olinda, no nosso Nordeste, em Salvador, aqui na capital do estado de Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em diversas cidades, houve sim essa manifestação tranquila da nossa gente em favor do Partido dos Trabalhadores e também do presidente Lula. Ouvimos em alto, em bom som, o Fora Temer se espalhar pelo Brasil. E a consagração do refrão da música que diz: vai dar PT, este ano vai dar PT. Aliás, as imagens do povo cantando na Bahia, vai dar PT, rendeu mais de 20 mil compartilhamentos somente na minha rede social, no Facebook. A mesma canção que deixou a repórter da Rede Globo
todos perceberam isso, onde, ao vivo, quando um grupo de sambistas cantou para todo o Brasil, vai dar PT. Mas a mensagem mais forte, senhores parlamentares, mais contundente, foi em defesa da democracia, contra o golpe, e que retratou como ninguém a manipulação das elites que veio no Carnaval do Rio de Janeiro com impacto, inclusive, mundial. Quem rompeu o grito que estava parado no ar foi a Paraíso do Tuiuti. Ao levar para Marquês de Sapucaí, para o nosso sambódromo, o presidente Vampiro, os manifestantes fantoches a favor do golpe, do impeachment, manipulado pela mídia e pelas elites, os paneleiros vestidos de camisa da CBF, a camisa verde e amarela, a crítica aos retrocessos, como a queima da carteira de trabalho e aquele formidável fora Temer no final, acompanhado, inclusive, por uma grande parte de pessoas que estavam nas arquibancadas. E não podia faltar, senhor presidente, aos eleitores de Aécio Neves, fantasiados de pato, com panelas na mão, absolutamente manipulados pela Rede Globo. Como dizia Florestan Fernandes Júnior, nada mais é revelador do que a escravidão do jornalismo brasileiro, do que o silêncio ensurdecedor do momento em que, na última ala da Paraíso da Tuiuti, quando entrou na Marquês de Sapucaí, houve um silêncio. Ninguém no estúdio da Rede Globo, começa até a rir, porque isso realmente foi engraçado, se atreveu a narrar o que se via. Uma cena patética e uma cena constrangedora para muitos deles. Enquanto isso, a plateia que assistia ao vivo e assistia no local ou pelas emissoras de televisão, quem ainda tem coragem de assistir à Globo, vibrava com o presidente Temer vampirizado. Tudo isso ao vivo na Globo. Aliás, foi o assunto mais comentado no Twitter no mundo. Foi o desfile da Paraíso da Tuiuti. As imagens dos eleitores de Aécio com os patinhos amarelos rendeu no nosso Facebook, até agora, mais de 22 mil compartilhamentos. A TV não mostrou, mas na internet ainda foi possível ver um tucano na gaiola. Carnaval é uma coisa, participação política realmente é outra. Está claro isso. Mas começa bem um ano que decidirá o futuro do nosso país e de sua jovem democracia. O ano da disputa entre a vontade popular e a vontade dos senhores que estão tentando controlar essa eleição pela exclusão do candidato favorito, que é o presidente Lula. Encerrada a festa, senhores, ficará o inconformismo de milhares de pessoas que passaram por ali, que não ainda aceitam esse golpe que vivenciamos no ano 2016 e todos os seus retrocessos. Então, é fora Temer e que a reforma da Previdência, que esse Congresso Nacional não vote, porque vai prejudicar milhões e milhares de homens e mulheres do nosso país. Muito obrigada. Na sequência, o horário pertence ao PDT. Na sequência, o PSD, que vai ser compartilhado com o deputado Kennedy Nunes e o deputado Milton Obos por até 13 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanham pela TVA, pela Rádio Digital, aos catarinenses que estão aqui nos visitando. Faço a abertura desse tempo do nosso partido, logo depois passo ao líder do partido, deputado Milton Obos, que vai relatar outros assuntos. Mas, aproveitando o que o deputado Antônio Aguiar falou, que na semana passada, mais precisamente na quinta-feira, o governador Raimundo Colombo esteve na cidade de Joinville, onde, junto com outras autoridades, entregamos à comunidade novos leitos de internação no Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt. E talvez aqui a gente possa dizer, e eu posso dizer isso sem dúvida alguma, o deputado Dalmo, que já foi secretário da Saúde, que hoje é deputado aqui com a gente,
pode imaginar e conhece muito bem que nunca tivemos tanto investimento no Hospital Regional como esses últimos anos vem tendo. Essa nova ala, deputado Silvio Dervi, que foi inaugurada, Vossa Excelência também estava lá, e também a nova ala de centro de imagens e o centro de cirurgia, que vai ser totalmente inaugurado, quando há poucos dias o anúncio de mais 20 leitos de UTI, ou seja, o regional, que é uma antiga planta de hospitais da Flórida, feita na década de 80, e pegaram e aplicaram. Aquilo lá vem sendo feito, deputado Salvador, totalmente novo, né, por conta dessa colocação de uma planta errada, né, de estrutura errada, dentro de uma cidade que chove tanto como é Joinville, e sendo que de onde trouxeram essa concepção arquitetônica não chovia tanto. Mas eu fiz um vídeo que pode mostrar aos catarinenses como ficou, e eu fico feliz da vida, deputado Patrício Destro, quando a gente vê um hospital público, como nós conhecemos lá de Joinville, com uma obra de primeira qualidade, como é o que foi entregue. Eu peço para rodar o vídeo agora. O governador Raimundo Colombo, junto com outras autoridades, inauguraram esta ala nova, totalmente reformada, do Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt, construído na década de 80 em Joinville, e que constantemente recebe investimentos do Estado. Mas nunca antes nenhum outro governador investiu tanto no regional como foi o governador Raimundo Colombo. São 43 novos leitos como este aqui, de primeira qualidade, com toda a necessidade de oxigênio, com uma cadeira confortável ali para quem está acompanhando. É um novo hospital, olha só aqui, para vocês verem. Os móveis completamente novos. As portas aqui no regional tinham um problema, que quando o governador Raimundo Colombo assumiu, a gente lembra que ele veio um dia aqui e ele não conseguiu passar nas portas. As portas eram assim. Agora não, elas são grandes, com capacidade para cadeira de rodas, e olha só o banheiro que tem, com todo o aparato para os deficientes ou necessidades físicas especiais, com tipo marmorite na pia, a torneira com regulador, olha só que legal, telinha para o mosquito. Ou seja, uma baita de uma acomodação num hospital público, um hospital do SUS, que o governo de Santa Catarina investiu mais aqui para toda a região. É o Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt, com uma nova visão, e Santa Catarina forte. E Santa Catarina é forte, a gente faz parte dessa força. Valeu. Eu queria fazer mais uma vez o agradecimento em nome da comunidade, não só de Joinville, mas de toda a região norte, porque é um hospital regional, por esse investimento, parabenizar a diretora Tânia Herbert, que esteve à frente desse assunto. E antes de passar ao meu líder, deputado Milton Obos, parabenizar, porque lá estavam, deputado Silvio Dreve, os últimos 5 secretários estaduais de saúde, ou seja, estava lá o deputado Dalmo, estava lá o João Paulo, estava lá o doutor Vicente, estava lá, tinha mais um lá, o doutor, o atual agora, o Aécio, o Acélio, né? E o Dalmo, tinha mais um lá, eu sei que eram os últimos 5, né, Dalmo, que estavam lá, ou seja, todos eles tiveram essa participação, todos os secretários que participaram e que passaram pela secretaria tiveram essa participação. E eu quero agradecer mais uma vez. Isso fala-se de trabalho em continuidade, por isso eu quero agradecer. Enquanto eu dou a parte ao deputado Dalmo Cláudio de Oliveira, eu já passo a tribuna ao deputado Milton Obos. Deputado Dalmo. Senhor presidente, deputado Kennedy, só rapidamente para reforçar, o senhor também esteve lá. A obra realmente ficou maravilhosa, aqui o hospital estava... Em 2011, aquelas alas estavam... Tinha algumas alas já reformadas na época, mas aquelas ali estavam na mesma... Eram sem nenhuma manutenção ou reforma, desde a inauguração do hospital, que foi em 1984.
Então, em 2011, eram quase 30 anos, e uma série de inadequações, um hospital antiquado, um projeto ruim, portas com 60 centímetros de largura só, que não passava cadeira de rodas. Então, a obra, deputado Milton, ficou maravilhosa, um hospital de alto padrão, como nós temos nos hospitais de planos privados. E isso foi uma coisa que eu, na época, levei o governador em 2011 lá no hospital e pedi autorização para fazermos essas melhorias. Ele não só autorizou, como mais tarde conseguimos colocar no pacto por Santa Catarina também a completa, uma construção nova de centro cirúrgico e de centro de materiais e esterilização. Vossa Excelência também conhece, porque também já sei que, né, na época, a sua que administrou o Hospital do Rio do Sul. Então, está um hospital de ponta nesses aspectos e ainda tem outros setores. Foi lá assinada a autorização para construir mais 20 leitos de UTI, já tem 20 leitos de uma UTI de primeiro mundo. Então, o governo está de parabéns pela obra que fez no Hospital Regional Hans-Dietrich Schmidt de Joinville. Muito boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os colegas parlamentares, boa tarde a todos que nos acompanham. Parabenizar o deputado Dalmo, todas as nossas lideranças, deputado Kennedy, lá do nosso Planalto Norte, de Santa Catarina, por mais essa conquista do povo catarinense, através desse governo exitoso do nosso governador Raimundo Colombo, Eduardo Pinho Moreira. E eu quero trazer aqui uma informação importante para todos os senhores parlamentares, para todos que nos acompanham. No final do ano, dia 21 de dezembro, o governo de Santa Catarina, o governador Raimundo Colombo assinou um decreto de número 1432, fazendo uma série de correções no sistema tributário catarinense. A maioria delas com justa razão, e a grande maioria apenas corrigindo e adequando a legislação segundo o CONFAS, segundo a legislação brasileira. Mas teve um item que iria causar um grande prejuízo para os pequenos empresários catarinenses e para o povo de Santa Catarina, que são os pequenos comércios, as pequenas farmácias que nós temos em todas as cidades catarinenses, são mais de 3.000 farmácias, os pequenos comércios que trabalham na condição do Simples, do sistema tributário do Simples. Nesse decreto, a Secretaria da Fazenda propôs a revogação de um redutor de 70% na base de cálculo do MVA, que era o que sustentava essa atividade para que ela pudesse fazer concorrência com as grandes redes instaladas aqui em Santa Catarina, que têm um regime tributário diferente, e são esses pequenos, deputado Berlanda, são esses pequenos que geram empregos no nosso Estado. Hoje mesmo eu recebi o telefonema, deputado Kennedy, de um comerciante lá de Criciúma, me dizendo o seguinte: deputado, muito obrigado pela sua atuação, porque eu tenho 3 comércios aqui, eu iria fechar 2, se realmente se mantivesse esse regime tributário. E quando nós recebemos a informação no início do ano, levamos isso ao governador Raimundo Colombo, e imediatamente ele pediu que a Fazenda verificasse o que aconteceu, porque o governador Raimundo Colombo tem um compromisso com os catarinenses de não aumentar impostos. Ele passou a maior crise da história do nosso Estado e não fez o mais fácil que os outros estados fizeram. E nós tivemos uma reunião, então, na Secretaria da Fazenda, com o ex-secretário Renato, estiveram presentes a ADMESC, Associação dos Distribuidores de Medicamentos de Santa Catarina, a ADAC, Associação dos Distribuidores e Atacadistas Catarinenses, FEComércio, a Federação do Comércio, FAMPESC, que é a Federação das Microempresas de Santa Catarina, a FCDL, Federação dos Diretores de Lojistas, e a FACISC, que é a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, junto também com o deputado Darcy de Matos, que acompanhou todo esse trabalho. E hoje, na tarde de hoje, o governador está revogando esse decreto, nesse item, voltando ao regime tributário sem prejuízo para nenhum desses pequenos contribuintes de Santa Catarina, que muitos desses, deputado Mota, iriam fechar as portas se caso isso acontecesse. Aí mostra a sensibilidade desse governo, mostra o compromisso desse governo, do governador Raimundo Colombo, para com os catarinenses. Talvez por isso, por essa postura
é que nós tenhamos o privilégio de dizer para todo o Brasil hoje, deputado Ricardo Guide, que Santa Catarina é o melhor estado para se empreender e para se viver. O estado que mais cresceu nesse ano de crise, 4,3% o crescimento do Produto Interno Bruto de Santa Catarina, contra 0,9% do Brasil. E o estado que mais gerou empregos positivos, nominal, em todo o país. Isso é fruto da nossa capacidade empreendedora do nosso povo, mas sim de ações de governo que propiciaram isso. Porque se nós tivéssemos usado a receita que outros estados usaram, talvez nós estivéssemos aqui amargando o desemprego, como é o caso dessa ação que o governador Raimundo Colombo reverteu no dia de hoje, que iria prejudicar milhares de estabelecimentos comerciais do Simples do nosso estado. E são eles, repito, que mais dão emprego. Eu queria trazer aqui uma notícia também para todos os parlamentares. Nós tivemos na manhã de hoje, deputado Jean Kuhlmann, deputado Dalmo Claro, uma reunião da nossa bancada com o governador Raimundo Colombo, onde ele reafirmou o compromisso que todos estamos esperando com o Fundan, que é algo importantíssimo para o desenvolvimento de Santa Catarina. Hoje está estabelecendo com o vice-governador Eduardo Pinho Moreira todos os critérios que serão informados para todos nós deputados já a partir de amanhã, de um documento que será assinado entre o governador e o vice-governador. E, com certeza, os municípios catarinenses serão agraciados com mais recursos que trarão qualidade de vida para o nosso povo, porque eu digo sempre que o dinheiro bom é aquele que chega em ações para o povo lá no município onde ele vive. O dinheiro ruim é aquele que se consome na burocracia e não gera benefício nenhum para o povo. Então, parabéns ao nosso governador Raimundo Colombo, que está se licenciando nessa sexta-feira e, com certeza, de cabeça erguida, de um grande trabalho feito em favor dos catarinenses. Muito obrigado. Na sequência, o horário pertence ao bloco parlamentar Progressistas, o PL, o PSB e Podemos. Não havendo inscritos ou alguém. Não, o próximo daí vem ser o PMDB. A concordância do bloco? Cleito? Ok. Cedendo horário para o deputado Roberto Salum. E aí o próximo é o PMDB. Como foi cedido pelo bloco, deputado Salum, Vossa Excelência tem a palavra. Até 13 minutos. 13 minutos. E o PMDB também terá o seu horário até por 15 minutos. Primeiro, o Roberto Salum vai falar no horário do bloco cedido, gratuitamente para o deputado Salum. Obrigado, deputado João Amin. Muito obrigado, deputado João Amin. Eu tenho diversos assuntos, mas um eu não poderia deixar de falar aqui. Senhor presidente, ou a Assembleia Legislativa toma providência, ou então não adianta os deputados fazerem lei aqui. Eu fiz uma lei, foi aprovada, Colombo assinou, para os bancos aceitarem a conta de luz, água, as contas pequenas de casa, para não ir mais para a lotérica. Meu Deus do céu, se o banco coloca obstáculo para pagar uma conta de água e luz, então para que banco? Os bancos privados, todos estão aceitando. O Banco do Brasil, da Assembleia Legislativa, não aceita, presidente. Então, ou o senhor toma providência, ou então pede para esse banco sair daqui. Porque isso é uma vergonha para nós. O banco público é uma sacanagem. O banco público, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil são os únicos bancos que não estão aceitando pagar a conta de luz, água e esgoto. Então, para que dizer que é Banco do Povo? Então, presidente, queria deixar o meu protesto aqui. Uma lei que foi feita com carinho, para sair das casas lotéricas, todo mundo fila indiana, para aceitar a conta presencial. Gostaria também de dizer
que assim que o João Rodrigues saiu da prisão dele, eu não titubeei e fui o primeiro a me manifestar aqui. Fui o primeiro a dizer, e não me arrependo, de vocês dos Facebooks, vocês que usaram a minha página para desafiar e para falar, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sou filho de pai assustado. Aqueles que me criticaram nas redes sociais, eu vou fazer um desafio aqui. Se vocês tiverem mais honestidade que eu me calo. Pode ser honesto, mas que eu não tenho. Um cara como eu, passei dificuldade, um monte de processo para calar a boca, na televisão, lutando contra todos, não tive padrinho político, nunca tive dinheiro, moro de aluguel, vem para cá falar da minha honra, vão para casa de um lugar que eu não posso falar aqui. João Rodrigues foi preso ilegalmente, uma justiça falha, cretina, porque esse Congresso é vagabundo. Desculpa a expressão. É ruim. Um Congresso que deixa o TSE fazer uma lei eleitoral. Os senadores e deputados federais são culpados disso. Deixa, agora, quem tem dinheiro pode gastar à vontade o seu dinheiro. Quer dizer, eu não tenho condições financeiras, não posso ter dinheiro para gastar na eleição. Quer dizer, vai ser eleito quem é rico. O TSE fazendo lei e todo mundo aqui desculpando para essa vergonha. João Rodrigues foi preso ilegalmente. Eu não tenho procuração dele, ele disputou a eleição comigo, contra mim. Eu não sou do time dele. Agora, a lei tem que ser falada aqui, então tem que ter coragem. Se está certa a prisão do João Rodrigues, tem que sair o STJ de circulação, tem que acabar com o STF, porque aí não tem mais última instância. Nunca errei e nunca vou errar, porque eu tenho noção jurídica. Então aí fiquei pensando, Absalom, perdesse meu voto. Olha, que honra perder o teu voto. Porque vou colocar no meu Facebook para vocês comentarem de novo. Porque se você não olhou a minha identidade, e não veio de onde, não pesquisou o que eu fiz até hoje, de onde eu vim, então não tem moral para estar falando de mim. O grande amigo é aquele no momento que está lá embaixo. Este é o amigo. Eu fui amigo de um político, que eu tiro o chapéu, tirou voto de mim porque disputou a federal comigo. Eu tiro o chapéu para ele. Se fez coisa errada, ele vai pagar. Agora, dizer que o juiz de primeira instância, o desembargador que não gosta de mim, bota na cadeia, aí eu não posso recorrer em liberdade para o STJ, para o STF, então para que serve isso? Para que serve? E o OAB, para que vocês servem também? Tudo caladinho aí. Os advogados, vocês estão perdendo todos os direitos. A quem nós vamos recorrer, se não tem OAB para defender? Então, está na hora, realmente, colocar na vala comum. Espera aí, vão limpar a boca. Limpe a boca de me colocar junto com a classe política podre. Vão limpar a boca. Com 62 anos de idade que eu vou fazer, na minha mesa nunca teve dinheiro de propina. Na minha mesa nunca recebi comissão. Se eu tivesse ganho, eu estaria eleito. Eu seria eleito. Fui o último sempre da eleição. Não pedi voto para ninguém. Usei o horário eleitoral gratuito só. Se eu pedir nas 3 eleições para 50 pessoas eu voto, eu estou mentindo. Então, eu trabalhei para estar aqui. Eu estou aqui graças a um homem, sim. Que o meu parente, que eu tenho um carinho, que espero que volte para essa casa, João Amin, o Pim Moreira. Quando, há um ano atrás, eu poderia assumir esse cargo aqui, veio os homens da secretaria tirar minha vaga. E eu hoje estou na vaga do PMDB e tenho sim respeitar Pim Moreira.
Porque se não fosse ele, o bocudo falador para aquela cambada sem vergonha, que não tem a metade da moral da gente, para tentar nos diminuir, na esparrela. Vim para esta casa com vontade de acertar. É só ver, quer levantar quem é o Roberto Salum, ver quantos projetos eu fiz. Estudado, criado, baseado. É o que todos nós devemos fazer. Agora, aceitar uma prisão. Eu estou aceitando daqui a pouco que eu vá para a prisão, qualquer juiz me bota, coloca na prisão. E vocês que estão aí, preocupados com aquelas políticas, criticando os políticos, vocês se cuidem. Porque ministro de Justiça, ministro do STJ e do STF estão fazendo lei. E só cego que não vê isso. Para que essa lei? Do TSE. Deputado Mota acabou de dizer, quem tem dinheiro pode gastar milhões para fazer a campanha. Pô, onde é que legal moralidade é isso? O próprio TSE dando um show de moralidade. Então, para que direito? Para que faculdade de direito? Vamos rasgar, então? Não. Continuo afirmando. A prisão do deputado João Rodrigo foi ilegal, imoral, ilegítima, imoral. Segunda instância, eu não aceito. Porque se a Constituição, então vamos rasgar. Rasga a Constituição, porque a Constituição diz que todos serão presos depois de ser ouvido e defendido na última instância. Ou eu estou errado? O que eu aprendi na Univale é errado? Não. Não temos que ter medo de escurvar. Senhores deputados, os senhores dessa casa lutaram para estar aqui. Se os senhores forem se curvar para qualquer gato pingado que é covarde, não tem coragem de colocar o nome verdadeiro no Facebook, aí é o fim da picada. Aí nós perdemos a moral para todos os aspectos. Quero dizer que pertenço, sim, agora a esta casa, junto com a classe política, meu primo João Amin, no qual cedeu esse horário. Mas quero defender essa classe política, porque eu vejo que é muito boa intenção, que deixando a gente participar, falar aquilo que sente. Agora, então, a classe política não vale? Peraí. Está todo mundo na vala comum? É todo mundo vagabundo? Ninguém não presta? Que culpa nós temos de ter governo ruim? Por que nós vamos pagar isso? Não. Senhores, estou colocando de novo no Facebook. Eu não defendi o homem João Henrique. Eu defendi a Constituição. E vocês limpem a boca para falar o meu nome. Mas limpa a boca. 10 vezes antes de falar o meu nome. Eu não lutei a vida toda. Deixei de ser eleito no dinheiro para estar ouvindo desaforo de qualquer gato pingado. Eu tenho história. Eu faço uma televisão com respeito e não uso em causa própria. Então, rasgue a Constituição. E a OAB, covarde, calou a boca. Está na hora de vocês aparecerem. Não é nós, da classe política, está defendendo a Constituição e vocês estão rasgando e pisando em cima dela. Senhor presidente, na próxima manifestação, eu vou fazer 2 manifestações extras aqui da pauta. Queria terminar o meu discurso, o meu pronunciamento, dizendo ao povo do Oeste que o Roberto Salum é amigo de todos. Eu nunca tive medo de dizer... amigo não tem defeito, deputado Mota, diz o ditado. Quando tem defeito, a gente alivia e a gente dá conselho. É muito fácil jogar na lama quem trabalhou a vida toda. Só que faltavam os senhores, o Mota, que tem mais de 6 mandatos, de repente bota na vala comum como se não tivesse um passado bom. Que isso? É esse tipo de gente que nós estamos querendo que vote na gente? Eu não quero voto desse. Para mim, pode colocar no capeta esse voto. Agora, nos julguem. Veja o passado de cada um. Veja o que faz cada um. Para depois, sim,
Fui no momento difícil da vida de um grande homem daqui de Campos Novos. Ficou sozinho. Assumiu a presidência, foi esmagado pelo Ministério Público. Eu estive no lado do Titon. Porque acreditava, e quando acredito, pode ser o que for. Não tenho medo de promotor estar batendo na televisão, levantando a minha vida aqui, para ganhar de mim só no forjado. Ou seja, forjar. Só que faltava eu agora não aproveitar o que eu fiz de bom na vida. Passando dificuldade, aperto financeiro, para chegar agora, qualquer arrotar na minha cabeça, pode arrotar na cabeça quem quiser. Na minha, não. Trabalhei para isso. Sou correto. O meu telhado de vidro é muito pequeno. Então, senhores, quando me julgarem, quero o nome e a identidade. Se tiver mais moral do que eu, você que está me criticando, eu me curvo e peço desculpa. Muito obrigado. Na sequência, com a palavra, ou melhor, horário pertence ao PMDB. O deputado Mota vai fazer uso por até 15 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TVA, rádio digital, aqueles que prestigiam o parlamento na tarde de hoje, na quarta-feira de cinza, aqueles que não esqueceram e comeram um peixinho hoje, que era dia de comer um camarãozinho, um peixe, quarta-feira de cinza, dia importante, começou a quaresma, né? Muita paz, muita paz. Essa quarta-feira começa a paz, reflexão. O salão aqui estava, né, meio irritado, mas eu acho que ele tinha um pouco de razão. E quando a gente tem razão, se irrita, né, salão? Mas tudo bem. Eu queria aqui falar um pouquinho aqui no eminente deputado, aliás, vice-governador Eduardo Moreira. Eduardo Moreira, que foi prefeito de Criciúma, que foi deputado federal, governador, vice-governador e governador, depois vice-governador. Uma história linda, né, de um político que vem marcando o espaço, vem marcando o trabalho com seriedade, com competência, e que reassume o governo sexta-feira, 11 horas da manhã. Acho que vai ser sexta-feira. Hoje é quarta, só tem amanhã, quinta e sexta. Vai ser um dia memorável, porque esse parlamento contribuiu para que esse dia fosse um dia memorável. Porque esse parlamento construiu o governo de Raimundo Colombo e de Eduardo Moreira, para que fosse esse estado de qualidade. Hoje não caiu do céu. Esse estado de qualidade não caiu do céu. Fruto de um governo que encaminhou projeto que saneou o Estado em hora precisa, projeto difícil que nós aqui tivemos muitas dificuldades de aprovar, e aprovamos, projetos que pagamos, né, uma conta muito cara, lá na nossa base, eminente deputado Darcy de Matos, líder do governo. Nós somos cobrados da base pelos projetos que nós aprovamos aqui, somos cobrados da base,
Mas a gente tem dito a eles, se nós não tivéssemos coragem de ter aprovado aqueles projetos para que hoje tivesse um Estado de qualidade, pagando seus salários em dia, nós estaria como o Estado do Rio Grande do Sul, estaria como o Estado do Rio de Janeiro e outros estados da Federação, com a folha de pagamento pagando atrasado, 13º atrasado, e outros problemas que os estados têm. Mas nós tivemos coragem de aprovar projetos aqui, sendo ameaçado e vaiado, para poder ter um Estado que resgatasse e saneasse e colocasse como o melhor Estado da Federação do Brasil. E por isso, Raimundo Colombo vai entrar em férias, vai entregar para o Eduardo, e já praticamente definitivo. Mas ele vai sair muito tranquilo, muito sereno, pelo trabalho realizado. Vai deixar um Estado que, mesmo com alguns problemas, é um Estado saneado, é um Estado que ainda pode ter investimento, é o único Estado da Federação que ainda está tendo investimento. Eminente deputado Darcy de Matos, líder do nosso governo. E nós que tivemos aqui dificuldades, e muitas dificuldades, em todos os projetos que aprovamos, mas podemos bater no peito que se não fosse a coragem dos parlamentares, nós não teríamos hoje esse Estado, que hoje é considerado o melhor Estado da Federação. Então vale a pena a luta, vale a pena o trabalho, vale a pena a coragem, para poder bater no peito e dizer, temos o melhor Estado da Federação, que é o Estado de Santa Catarina, que gera emprego, que gera renda e que está um Estado preparado para a grande missão. E eu, com muita honra, vou ouvir o líder do governo, que ajudou aqui com muita dificuldade, sim, que nós ainda pagamos algum preço lá na base, mas é com esse preço que nós pagamos que hoje o Estado está em dia, que paga o 13º em dia, até antecipado, que paga a folha de pagamento em dia e que conseguimos ainda ter condições de fazer alguns investimentos, quanto outros estados, nem sequer o pagamento está sendo em dia. Então, eu acho que valeu a pena a luta, valeu a pena a ação, e graças ao governo e esse parlamento construímos essa grande missão. Ouço o eminente deputado Darcy de Matos, que, como líder, também ajudou a construir esse grande caminho. A palavra com Vossa Excelência. Obrigado, deputado Manuel Mota. Vossa Excelência, deputado atuante há quase 24 anos, 6 mandatos, para não dizer que o senhor é o mais velho, o senhor é o mais experiente dessa casa. E, deputado Mota, o senhor tem razão. Como disse o governador na inauguração da 477, deputado Silva, o senhor também estava lá, deputado Aguiar, que liga o Planalto ao Vale. Nenhum catarinense se envergonha de ser catarinense. Todos se orgulham de ser catarinense, porque é um estado com as contas equilibradas, um estado que está transformado num canteiro de obras, e um Estado que paga os seus servidores em dia e as suas contas em dias. Isso é resultado, como Vossa Excelência falou, deputado Mota, de um trabalho excepcional do nosso governador Raimundo Colombo, com apoio do parlamento catarinense. E agora, deputado Silvio, nós constatamos uma transição sem sobressaltos, uma transição com harmonia, uma transição com inteligência, aonde que a gestão do governo passa das mãos do governador Colombo para as mãos do governador Pinho Moreira, e com certeza
haverá uma continuidade do trabalho que foi feito há muitos anos e Santa Catarina continuará sendo um dos melhores estados do Brasil. E para encerrar, deputado Mota, o Parlamento Catarinense, deputado Aldo, que bom vê-lo aqui, com saúde, com energia e com motivação na presidência dessa casa. Nos últimos anos, deputado João Amin, aqui tem os mais jovens, Dalmo, Patrício, Natalino, o Salvaro, nós aprovamos muitos projetos, mas nos últimos 4 anos, eu reputo os 3 projetos mais importantes, deputado Titon, o senhor que também é muito experiente nessa casa, junto com o deputado Mota, o alongamento da dívida, que passou por essa casa e que vai deixar 7 bilhões de reais no caixa do governo, e a reforma da Previdência que nós fizemos em Santa Catarina. Nenhum servidor novo, seja ele delegado, promotor, juiz ou coronel, vai se aposentar com um teto acima de R$ 5.500, que é o teto da Previdência. Portanto, essa casa votou muitos projetos, mas esses 2 projetos foram os projetos, sem dúvida alguma, mais importantes que nós votamos nos últimos anos, deputado Mota. Parabéns pelo pronunciamento e com certeza o senhor haverá de voltar com muito brilho para o seu 7º mandato nessa casa a partir do ano que vem. Quero agradecer Vossa Excelência, eminente deputado Darcy, incorporar meu pronunciamento. Eu quero voltar com o 8º mandato, porque o 7º eu já tenho. Então eu quero voltar com o 8º mandato, né? E quero, porque eu entendo, eu tenho algumas obras da minha região que tem que ser concluída, que eu trabalho há muitos anos, como a Serra da Rocinha, 30 anos de luta, a imprensa dizia assim: se tu vai falar na Serra da Rocinha, na 285, eu não vou dar entrevista para ti. Aí eu falava, não vou falar na Serra da Rocinha, não vou falar, então tá. Aí quando chegar na metade da entrevista, eu pau na Serra da Rocinha. Como é que eu não vou falar? Uma obra que eu venho lutando. E hoje eu posso dizer que a Serra da Rocinha, aquela música, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos lutando, e hoje nós temos 100 máquinas trabalhando na Serra da Rocinha. Hoje é uma realidade a Serra da Rocinha, que vai Timbé, São José dos Ausentes, Bom Jesus, Vacaria, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Erechim, Carazinho, São Borja. Vai vir 10 milhões de toneladas de soja para o Porto de Ibituba. É uma realidade mas não vai concluir ainda nesse mandato. Então eu tenho razão de sobra para depois buscar na conclusão dessa obra. E tem 50 milhões no orçamento que o eminente senador Dário Berg, né, presidente do orçamento, colocou. Então devemos muito ao fórum parlamentar que colocou 50 milhões para que a obra não pare, vai tocar todo vapor lá. Mas nós temos, né, outra obra importantíssima, a Serra do Faxinal, que aqui vocês sabem a história, estava trabalhando a todo vapor, as máquinas trabalhando, aí uma procuradora entrou com uma ação em razão das pererecas, e aí a obra parou, depois era 15, 16 quilômetros, tem 8 prontos, 7 prontos, e falta 9, a obra parou, era 27 milhões, hoje custa 70 milhões, é assim, quem paga é o povo, né? Quem tinha que pagar era a procuradora, não era o povo, mas infelizmente quem paga é o povo, né? E não tem uma ação, e ainda eu vou responder uma ação, porque eu disse que aquela ação é da perereca, e eu disse que essa perereca da procuradora, a obra parou e ela me botou na justiça, né? Eu vou pagar e eu ainda vou responder um processo, não tem problema nenhum, mas parou graças à perereca da procuradora. Agora nós revertemos o processo, temos tocando, e agora o eminente, né, vice-governador vai assumir o governo e assumiu que vai tocar a obra. Quer dizer, uma luz divina iluminou e ele vai tocar a obra. A terceira empresa
que é a Conterra, vai assumir e vai tocar a obra. São 9 quilômetros, mas fundamentais. Vai ligar Canela, Gramado, Caxias do Sul, vão descer tudo para a nossa região, Araranguá, Criciúma e toda a região do sul do estado. Então, é uma luta permanente, porque houve muito pouco investimento na minha região, muito pouco investimento na minha região, e por isso ela vai ser contemplado. Outra obra, né, que eu tenho, já não tenho mais, o cabelinho caiu aqui, de tanta luta, que é a Interpraias. Quantos, né, desses mandatos todos vocês têm visto eu lutar pela Interpraias? E o nosso governador, que assume sexta-feira, Eduardo Moreira, vai fazer um pedacinho da Interpraia de Passo de Torres até Balneário Gaivota, e vai transformar com a Serra da Rocinha, com a Serra do Faxinal, vai fazer esse pedaço da Interpraias a 26 quilômetros, vai transformar num potencial turístico sem limite a nossa região. Então a gente está muito empolgado, feliz, porque me parece que agora vai ter um investimento na nossa região, um ganho real, né, da bancada do Sul, que tem trabalhado para buscar os resultados que é necessário para a região. Então eu acho que vale a pena lutar e trabalhar, mas é fruto do Parlamento de Santa Catarina, que buscou todos esses resultados, que hoje tem esse estado de qualidade, que ainda sobra um pouquinho de ação para ter esses investimentos que são fundamentais para toda a região do nosso estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Manuel Mota. Próximo horário pertence ao PSDB. Não havendo manifestação ou interessados, está suspensa a sessão até às 16 horas, quando inicia-se a ordem do dia.